Bom dia, povo de Deus, Shalom. Que Deus esteja com vocês e a paz de Deus também. Minha gente, depois de um tempo sem aparecer aqui nos vídeos, por motivos de força maior, estou de volta. Porque o chamado, minha gente, ele continua, ele não para nunca. Então, vamos lá, vamos para a leitura do dia de hoje. Minha gente, a minha vontade é começar a explicar o Novo Testamento para vocês desde o início. Não senti ainda, né, aquele chamado do Espírito Santo para continuar, mas sim lendo a liturgia do dia, que nos traz muito mais entendimento, até porque nós acompanhamos, né? E às vezes ficam coisas que não ficam claras, que não chegam a ponto de ficar claras, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. Então, eu vou continuar na mesma dinâmica, tá? Lembrando que este canal é um canal de estudos, não é um canal de pregação. Não é um canal onde eu vou dizer o que eu penso, o que eu acho, né? Eu não vou explicar o Evangelho segundo a minha visão, vou explicar o Evangelho segundo está escrito na Bíblia, tá? A palavra de Deus. Então eu peço para que o Espírito Santo de Deus possa tocar o meu coração, o seu coração, e para que a palavra de hoje do Senhor faça algum sentido para você, tá? Toda palavra vai fazer um sentido para você, desde que você esteja com seu coração aberto, sem orgulho, sem vaidade, sem achar que o que você acha é o que vale, é o que é o mais importante. Então, e também não se adaptar, viver a vida, né, conforme este mundo, porque quem agrada ao mundo desagrada a nosso Senhor Deus. Então vamos lá para a primeira leitura do dia, tá? Oitava da Páscoa, hoje dia 22, terça-feira. Primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, então você vai pegar a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura, tá? E aprender junto comigo, né? Então, lá no capítulo 2, do versículo 36 ao 41, tá, minha gente? Nós vamos falar sobre o dia de Pentecostes, tá? Inclusive até eu vou pegar aqui as minhas marcações para poder que vocês acompanhem junto comigo. Lá no capítulo 2, o que diz? Vamos lá buscar e vamos explicar para vocês. Pentecostes, gente, o Espírito Santo desceu na terra. Minha gente, infelizmente, muita gente não acredita no Espírito Santo de Deus. Muita gente não acredita que o Espírito é o Consolador que Jesus nos deixou, né? Muitas religiões, né? Inclusive até o kardecismo, como eu falei para vocês, o kardecista, muito tempo, muitos anos, e pouco se falava do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo existe de fato, né? E é falado muitas vezes na nossa Bíblia, tá? Eu vou fazer a primeira leitura e nós vamos entender, fazendo essa analogia da primeira com a segunda, para ver o que Deus quer nos dizer, né? A primeira leitura diz o seguinte: já pegou a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 2, versículo 36 ao 41? Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Depois, continuando a leitura, com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Então, o que esse texto vai dizer pra gente? Vamos lá, então, para a explicação, tá, minha gente, tá? Explicação, porque aqui o Evangelho explicado é estudado, tá, minha gente? Ele não é uma homilia. Eu não vou fazer uma homilia que nem você vai ouvir na igreja. Você que vai ver coisas que você provavelmente nunca vai ouvir na igreja, até porque se o padre for falar sobre isso, ele não vai exortar sobre o que realmente importa para os fiéis que não têm conhecimento. E esse conhecimento já é para aquele que aceitou
verdade, que é Jesus Cristo, tá, minha gente? Só não entende ainda a história. E algumas questões que são de curiosidade mesmo, né? Para aqueles que querem uma lógica, né, das coisas. Então, lá na festa de Pentecostes, né, o Espírito Santo de Deus foi enviado. E nesse dia, Pedro conseguiu converter muitas pessoas, né? 3.000 pessoas. Só que lá no versículo 1 diz o seguinte, para o nosso conhecimento. Pedro e João, eles continuavam a participar, né, da adoração judaica, dos rituais, e os primeiros cristãos se reuniam regularmente no templo, né? Isso era próprio, pois o cristianismo ele começou como uma forma de judaísmo contemporâneo, né, que aceitava Jesus como Messias, porque os judeus não aceitavam Jesus como Messias. Então, ele veio como contemporâneo por ser novo e aceito através do testemunho e dos discípulos, então dos apóstolos. Então, nessa parte aqui, minha gente, vocês precisam lembrar, né, que os judeus, eles seguiam a lei de Moisés, né, e quando Jesus chegou foi um paranauê daqueles, minha gente, tá? Então, as fases iniciais da separação entre a igreja e o judaísmo são contadas em Atos, né? Atos dos Apóstolos. À medida que líderes cristãos como Pedro e Paulo continuavam a proclamar com ousadia que Jesus era o Messias. A separação completa e final entre o cristianismo e o judaísmo veio por ocasião da revolta judaica contra Roma, tá? Entre 66 e 70 depois de Cristo. Lá no versículo 2, o primeiro milagre em Atos, né, foi a cura do homem coxo de nascença, né? Ele era levado diariamente para a porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas, né? Naquela época, minha gente, não existia ajuda governamental, não existia o Estado para ajudar aquelas pessoas com dificuldade. Quem ajudava os carentes eram as pessoas, né? E era a bondade das pessoas, principalmente dos estrangeiros, tá? E entes queridos, né? Que mantinham homens como esse coxo. Lá no versículo 6, foi bom para o coxo que Pedro e João não tivessem nem prata nem ouro, né? Porque a esmola aqui não é uma esmola que vai te dar temporariamente alguma coisa, né? Pois aquilo que eles tinham para oferecer era muito mais valioso, poder curador por meio de Jesus Cristo. Em vez de uma solução temporária, o homem recebeu uma cura permanente para esses problemas físicos e espirituais. Lá no versículo 7, o livro de Atos relata diversos milagres da cura, né? Durante o período helenístico, o conhecimento da ciência e da medicina era suficientemente avançado para que as pessoas ali próximas reconhecessem sem sombra de dúvida que Pedro havia realizado um milagre. A menção do fortalecimento dos pés e tornozelo do homem coxo pode fornecer um apoio indireto à opinião tradicional de que o autor Lucas era médico. Lá no versículo 12, a gente vai até o 10, mas eu vou falar do 12 também. Vendo que os espectadores estavam maravilhados, Pedro aproveitou a oportunidade, né, para testemunhar a respeito de Jesus Cristo e falar dos sinais do poder de Jesus, né? E estes sinais, eles podem apontar a verdade sobre Jesus, né? Esse texto você vai encontrar ele em João, capítulo 3, versículos do 2, depois 14 e 11, tá, minha gente? Então, vamos para a segunda leitura do dia e vamos depois fazer um emaranhado do que Deus quer nos dizer com esta palavra. Vamos lá então para a segunda leitura, minha gente. Vou virar para cá no microfone para ver que tá ligado, porque às vezes eu faço uma leitura inteira quando eu vejo que sem microfone. Vamos lá, minha gente, que Deus possa nos iluminar, o Espírito Santo possa nos trazer a verdade, né? E a verdade nos leve para a liberdade, né, em Cristo e a conversão. Na segunda leitura de hoje, no evangelho de hoje, né, minha gente, a palavra do dia, nós vamos lá para a leitura de João, do capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Então, você vai pegar a sua Bíblia, tá? E você vai acompanhar essa história comigo. Depois a gente vai chegar juntos numa conclusão, porque nós aprendemos juntos, tá? Que ninguém sabe melhor, ninguém sabe mais, eu aprendo junto. Porque isso daqui, minha gente, são promessas que a gente faz, né? São os nossos diálogos internos, nossos desejos de poder servir a Jesus Cristo. Então, jamais eu vou ser preparada tanto quanto uma pessoa, um padre, um sacerdote, tá? Escolhido por Deus. Mas Jesus disse, vai ide pregar a todo mundo. Então, todos nós temos a liberdade para poder pregar a palavra, para que ela chegue para aqueles que são necessitados dela, tá, minha gente? Então, vamos lá.
Proclamação do Evangelho, né, de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Como que ela não sabia, minha gente? Ela conviveu com Jesus. Como isso é possível? Vamos lá. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, eu irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Vamos para a explicação agora, minha gente. Pega a sua Bíblia lá, para que você possa acompanhar. Então, minha gente, vamos lá. Vamos para os acontecimentos, né, a explicação deles, a gente poder tentar entender um pouquinho daquela época, como que eram as coisas naquela época, né. Lá no versículo 11, né, onde a gente está estudando, onde fala do evangelho de hoje, Maria ficou chorando, né, não porque Jesus tinha morrido, né, mas porque o seu corpo havia desaparecido. Isso daqui, vamos deixar claro, né, minha gente? No versículo 12, ela viu 2 anjos de branco. Os anjos frequentemente aparecem em pares, né? Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 10, você vai ver. E são descritos muitas vezes em vestes brancas. Ezequiel, capítulo 9, Deuteronômio 10, Apocalipse 15, né? Não vou dizer os versículos não, mas se alguém quiser saber, é só falar que eu deixo na legenda. Os anjos estavam sentados, um à cabeceira e o outro aos pés da prateleira do sepulcro. Tá? Lá no versículo 15, Maria confundiu Jesus com o jardineiro, o que sugere que ele era indistinguível de uma pessoa comum. Os jardineiros geralmente cuidam de seus afazeres na terra ainda pela manhã bem cedo. Tá? Lá no versículo 17, meu pai e vosso pai mantenham a distinção entre o modo como Jesus e os discípulos se relacionam com Deus. Né? Mesmo assim, Cristo chamou os fiéis de seus irmãos. Tá? Lá no versículo, o nosso estudo até vai parar lá no 18, né? Então, a gente vai continuar no 19, só para finalizar, que eu achei muito interessante essa explicação aqui, e no 21. A saudação judaica comum, paz seja convosco, né, representado Shalom Aleichem, é usada ainda hoje. Paz é o dom de Jesus aos seus seguidores, em virtude de sua morte sacrificial. Sobre a cruz, sobre o medo que os discípulos tinham dos judeus, tá? Esse medo aí que eles tinham, em outro momento eu vou explicar para vocês. Aí lá no versículo 21 e 22, esses versículos contêm a versão do Evangelho de João, né, da Grande Comissão, que culmina na apresentação de Jesus como o enviado do Pai, né? E agora o enviado tinha se tornado o enviador, comissionando os seus seguidores a servir como seus mensageiros e representantes. Todas as 3 pessoas da divindade estão envolvidas nesse comissionamento, tá, minha gente? Como Jesus foi enviado por Deus, o Pai, assim ele, o Filho, estava enviando os seus discípulos, equipando-os com o Espírito Santo. Tá? Assim, João demonstrou que cada membro da divindade está envolvido no plano da redenção e na missão de difundir o Evangelho ao mundo. O Espírito Santo foi dado de maneira dramática e permanente pouco tempo depois. Lá em Atos dos Apóstolos, você pode acompanhar essa leitura, tá, minha gente? Então, vamos tentar agora unir esses 2 evangelhos, essas 2 leituras, perdão, entender o que Deus quer nos dizer. Minha gente, vamos para a explicação da primeira leitura, então, tá? Reflexão para os nossos dias, tá? Em Atos dos Apóstolos, tá? Onde fala sobre o que Pedro quer dizer, sobre o homem coxo, né? Sobre o quão importante foi a mensagem deixada, né? Para que nós possamos segui-la. A mensagem mais poderosa que esse texto nos traz para a nossa vida
Não é que a prata nem o ouro, né, sejam mais importantes que a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Pedro não tinha prata nem ouro, né, não tinha nada, mas tinha fé em Jesus Cristo. Né? Pedro e João, tanto um quanto o outro, eram os discípulos de Jesus Cristo, eles eram os escolhidos, os apóstolos, né? Para eles que Deus deu, que o Espírito Santo, né, deu seus dons. Então, minha gente, eles tinham com eles algo muito mais valioso do que a prata e o ouro. Eles tinham a fé em Jesus Cristo. E isso modifica todas as coisas, né? Quando Pedro e João encontram o coxo, né, essa história ela não é lá para o antigo, né? Ela serve para o nosso tempo de hoje, né? Ela quer nos dizer que às vezes a gente busca soluções em coisas materiais, né? Eu vou trabalhar mais para poder ganhar mais, e aí você não deixa um tempo para se dedicar, você não tem aquele tempo para se dedicar para Deus, para sua vida espiritual, né, para suas orações. Você não pode esquecer que a vida espiritual, a oração, ela é uma arma poderosa, né? Ela é necessária e ela é fundamental para que a sua vida progrida, né? Para que a sua vida vá para frente em nome de Jesus Cristo. Então, muitas vezes nós procuramos coisas, né? Procuramos realmente coisas, né? Achando que essas coisas vão nos suprir. Esse coxo, ele queria, tudo que ele queria era esmola, né? Para que ele pudesse continuar vivendo. Mas muitos de nós que tem tudo, né, esperam também esmolas, aceitação, né, aceitação do irmão da igreja, aceitação de um amigo, aceitação do marido, aceitação da esposa, né, a validação de pessoas que não se deve ter validação. A única pessoa que deve validar algum sentimento, alguma decisão na sua vida é Jesus Cristo. Nada, ninguém mais além dele. Se você tem que pedir socorro para alguém, é para Jesus Cristo. Ele vai te dar a salvação, a solução, ele vai te dar tudo. É ele a sua salvação. É ele o caminho, é ele o único caminho. Não tem outro caminho, né? E você só vai conseguir ser feliz e ter paz fazendo o que ele deixou dito para fazer. Pregar o evangelho, né? Praticar o evangelho. O amor ao próximo, né? A fraternidade, o amor ao seu semelhante como a ti mesmo. Então, isso daqui nos desafia, né? É o sermão que o Pedro fez e transformou 3.000 pessoas. Gente, para uma pessoa poder conseguir, né, converter 3.000 pessoas, é claro que o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, estava sobre Pedro. Não é em vão que palavras que palavras faladas por nós sejam colocadas pelo Espírito Santo através de nós. O que te faz, gente, deu um acidente aqui no meu telefone. O que te faz ter essa transformação interior, ela pode vir de várias maneiras na sua vida. Seja de uma tristeza muito grande, uma aprovação muito grande, onde você vai desenvolver a sua fé. Agora, se você não tiver fé em Jesus Cristo, e confiança, esperança em Jesus Cristo, você vai se perder no meio do caminho, né? Onde você não tem a ajuda dos irmãos, onde você não pratica realmente o evangelho que Jesus ensinou, né? Você não vai conseguir fazer essa transformação em você, né? Então, a cura, a libertação, não foi dinheiro, não foi moeda nem de prata nem de ouro que comprou, mas foi a fé de Pedro, a fé de João e a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, tá? Isso nos lembra que a cura e a restauração, tanto físicas quanto espirituais, começam com o coração arrependido, honesto, de verdade, né? E disposto a mudar, fazendo um esforço. Todo dia você chegar na sua casa, no final do dia, você fazer um exame na sua consciência, você fazer um exame do seu dia, você pensar, será que hoje eu fui melhor? Será que hoje eu fui mais empático? Será que hoje eu olhei para o meu irmão como para mim mesmo? Será que eu julguei meu irmão, né? Você que já frequenta a igreja, o seu culto, né? Aonde seja a sua religião, porque eu não vou te converter, eu não tenho esse poder, né? O que eu posso falar é da palavra de Deus para você. Mas você que segue Jesus Cristo, você vai passar por dificuldades, provações. Então, se você está passando por um momento de dificuldade, você não tem aquele atendimento fraterno, né? Aquela escuta fraterna, você não desista, porque não é no irmão que você vai encontrar, a não ser que aquele irmão esteja tomado pelo Espírito Santo, né? E muitos irmãos, às vezes, muito tempo dentro de uma igreja, dentro de um culto, dentro de uma casa de Deus, né? Ele está ali, ele já se adaptou, ele não chama mais pelo Espírito Santo de Deus, né? Então, ele não tem o dom
para chegar até você e transformar o seu coração, a sua visão, né? Abrir os seus olhos para que você veja a verdade, porque é a verdade que traz Jesus Cristo. Então, se você está passando por situações que não parecem assim, que parece que não vai ter saída, que não vai acabar, você está doente, com problema, no casamento, em casa, com o filho, com família, no trabalho, que a sua vida não vai para frente, que as coisas não andam para frente, parece que você está com um encosto, você tá com a macumba, só você pensa que você está, né? Porque o poder de Deus é muito maior, minha gente. O poder de Deus te salva, mas você tem que buscar. Você não pode esquecer que Jesus ainda existe, é um Deus vivo, tá? Vivo e presente, esperando pacientemente pela sua conversão, seu pedido de curar, de restaurar, de renovar, de ter esperança, né? Numa vida nova. Essa é a primeira leitura, vamos para a segunda. Minha gente, lá em João 20, a gente vai encontrar um dos capítulos mais interessantes, né? Mais emocionantes, que é a descoberta dos apóstolos, né, em relação à vida após a morte, porque muito dos apóstolos ainda eram incrédulos, né, na vida do que Jesus falava, às vezes nem entendiam muito bem, né, a compreensão deles era limitada, assim como a nossa, que até os dias de hoje muitos não acreditam, tá? Esse capítulo ele nos traz uma parte grande, muito emocionante, né, sobre a tristeza, né, primeiro sobre a morte, né, e depois a alegria, né, da ressurreição, da vida após a morte. Vamos lá então. Gente, esse evangelho é tão lindo, né, e tão importante para nós, o encontro, né, de Maria com Jesus Cristo ressuscitado, né. Eu gostaria que você se colocasse, né, no lugar de Maria e das mulheres, né, que choravam lá no túmulo onde Jesus foi sepultado. Vocês imaginem que todos os discípulos não foram para lá, né, e as mulheres foram. A fé das mulheres nas promessas de Cristo. Apesar da incompreensão, apesar de não entender direito, de não compreender direito as palavras de Jesus, elas acreditavam, né, no que Jesus disse, que ele ressuscitaria. Então, você imagine você sendo Maria Madalena, seja você homem ou mulher, esperando e chorando de tristeza, né? E lá no túmulo de Jesus Cristo, um sepulcro, né? E o tempo foi passando, era madrugada, né? E o dia já começava a clarear. Então, minha gente, a Maria, ela permanece ao sepulcro chorando. Seu coração está cheio de tristeza e confusão mental, né? Porque ela não sabe o que pensar, ela não compreende o que aconteceu com o seu amado Jesus. Então, naquela escuridão, né? Quando estava clareando a manhã ainda, né? Maria se inclina para olhar para dentro do túmulo, né? E percebe a presença dos dois anjos vestidos de branco. Para ela foi né, ela viu dois anjos, então ela ficou, imagina você ver dois anjos do Senhor, você ia ficar estupefado, você ia ficar paralisado, você ia ficar perplexo, né, minha gente? Então a sua mente iria ficar o quê? Confusa, com o coração angustiado, triste, né, ao mesmo tempo, aquilo ali para processar na sua mente em pouco tempo, ia deixar ela bem confusa, porém, mesmo assim, ela ficou nervosa, confusa, olhou para trás, saiu dali e viu o quem? Viu quem, né? Ela viu um jardineiro. E esse jardineiro, ela não reconheceu que era Jesus Cristo, né? Por que será, minha gente? O corpo dele já estava glorioso ou será que ele não se mostrou fisicamente como ele é, né? Por quê? Por que ela não o reconheceu, né? Imediatamente, né? Mas somente quando ele, né, chamou pelo nome dela, que ela percebeu a verdadeira identidade dele. Então, minha gente, o simples chamado do seu nome por Jesus Cristo é suficiente. O amor dele, lembre que ele lhe ama, né? O amor dele, ele vai dissipar toda a confusão, vai dissipar toda a escuridão, a tristeza, a angústia, a fé, porque Maria nos mostra aqui, né, principalmente nesta leitura, neste texto, né, a fé dela, né? Que mesmo sem entender, sem saber, sofrendo, chorando, confusa, ela teve a fé e esperou, né? Diferente dos outros apóstolos que seguiram a sua vida. Então, não esqueça disso, né? O coração dela se encheu de alegria na mesma hora, no mesmo momento. Então, né, a partir dali, Jesus pede para ela, né? Ela foi comissionada, né, para que fosse lá avisar os outros apóstolos sobre a ressurreição de Jesus Cristo. E foi isso que ela fez. E esse relato nos lembra que
Nos momentos mais sombrios das nossas vidas, Jesus está presente, né? Se você errou, meu irmão, se você fez alguma coisa errada, se arrependa, né? Porque Jesus está lhe esperando, pronto, né, para trazer a luz, a esperança da vida eterna e as promessas. Ele conhece cada um de nós, ele pessoalmente sabe cada um, como seu pensamento, seu coração, tá? E nos chama para viver uma vida transformadora pelo poder da sua ressurreição. Sem Cristo não tem como viver, minha gente, não tem como, né? Depois Jesus aparece aos discípulos. Então, esse contexto todo, né, que aconteceu aqui, ele é uma prova viva que Jesus nos deixou, né, da sua palavra, da sua verdade, né, e sobre a fé de Maria, né, porque ela também não tinha nada, né, mas a fé dela estava lá, e isso era precioso, e isso Jesus Cristo, reconhecia nela. Por isso disse, né, para ela não ficar aflita, não chorar, não ficar nervosa. Gente, o que nós podemos refletir sobre esse evangelho, né? Além da fé, né? Além da esperança e de que Jesus nunca vai te deixar sozinho, né? Nós encontramos no evangelho muitas questões como emoções, né? Emoções de tristeza, de decepção, muitos apóstolos muito tristes, né? Mas Maria tinha fé, tinha esperança e ela nos ensina muito com isso, né? Para que nós também tenhamos esperança, nós também tenhamos fé, porque nós somos humanos e temos altos e baixos, nós temos dificuldades, nós temos muitas dificuldades, né? Tanto na nossa vida espiritual, tanto na nossa vida pessoal, porque as dificuldades são intrínsecas para quem é filho de Jesus Cristo. Então, nós temos que saber como lidar através de Jesus Cristo, porque Ele que nos dá o suporte, porque nós somos dependentes totalmente de Jesus. Nós não conseguimos fazer nada sozinhos. Nós temos que pedir, quem busca, acha, quem bate, Jesus Cristo vai abrir. Então, se você precisa, seja lá o que for, na sua casa, né? Se você precisa na sua casa de paz, peça paz. Se você precisa de trabalho, peça um trabalho na sua paróquia, na sua igreja. Você precisa de trabalhadores, peça a Jesus Cristo, né? Peça que o Espírito Santo de Deus comova os corações, né, dos fiéis, para que eles possam, para que Jesus Cristo possa encaminhá-los. A gente não tem poder, minha gente. Nós somos pequenos, nós somos muito pequenos. Sem Jesus, não pense que você consegue alguma coisa, né? Sozinho nós não conseguimos nada, tá, minha gente? Nada. A gente não consegue converter ninguém, a gente não consegue mudar as coisas. Não consegue. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos orientar, para que nós caminhamos no caminho da verdade e da justiça, tá? Exortando sempre, falando sempre dos erros, falando sempre falando sempre sobre Jesus Cristo e sendo ouvido fraterno para aqueles que estão indo para a nossa comunidade, para a nossa vida, né, para os nossos amigos, nossos parentes, sendo caridade, né? A caridade, muitas pessoas pensam que é doação, não é doação, é caridade, minha gente, é consciência em não machucar, consciência em não ferir, consciência em não destruir um coração que já está destruído, não destruir a fé, nem a esperança de outra pessoa, mas aceitar aquela pessoa, porque a única pessoa que pode transformar alguém é Jesus Cristo. E acreditar em Jesus Cristo, no seu poder, porque é orando que você vai pedir e as coisas vão acontecer de fato, porque é através de Jesus Cristo, do Espírito Santo de Jesus Cristo, de Deus, que nós conseguimos alguma coisa, né? Uma coisa que eu falo em relação benéfica, do bem, de Deus, não coisas do mal, né? Porque tem gente que reza para conseguir coisa ruim, não é bem assim, minha gente, tá? Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar também sobre esse evangelho, né, juntamente com o primeiro, é o que um tem a ver com o outro, né? Só para finalizar aqui, essa análise, né, do capítulo de João, né, do capítulo 20, fala que nós temos que confiar nas promessas, que Deus, ele cumpre o que ele promete. Se ele cumpriu, se ele prometeu que ele ia ressuscitar em 3 dias, ele ressuscitou em 3 dias. Então, não adianta você dizer que você vai acreditar nele, mas você não tem a fé, né,
Você não precisa ser paciente, você pode ser ansioso, nervoso, tá? Mas você tem que ter fé, mesmo assim. Você pode ficar ansioso, pode chorar, pode, mas você não pode perder a sua fé em Jesus Cristo. Tem esperança, o seu choro vai passar, a sua angústia vai passar, seu desânimo, tá? E que Jesus Cristo, ele está conosco o tempo todo e nós somos os filhos dele, nós estamos também com ele. Né, desde que nós queiramos isso, tá? E ele sempre vai nos guiar para uma vida plena e abundante. Ele quer que você seja feliz. Ele quer que você seja feliz. Ele não veio só para você carregar a cruz, mas a cruz com alegria, porque ele vai pegar o seu fardo quando o seu fardo estiver pesado. Ele disse isso, tá? Então, minha gente, assim, ó, para finalizar com a liturgia do dia, uma palavra interessante, né, dos ouvidos, que diz assim, dos ouvidos ao coração, perdão. Nem a morte assassina mata o amor. Os judeus o haviam crucificado. Arrependidos, de coração aflito, recebem de Pedro o apelo de converterem-se e serem batizados. É certo no Pai e no Espírito, mas igualmente naquele que mataram. Jesus os acolhe, mergulhados, enxertados em si, tronco. Para eles ramos, como nunca, continuará se fazendo fonte de sustento, de vida. Para o ressuscitado, cada um de nós é como mulher, esposa, discípula para ele, o esposo, e nos diz que unicamente por ele, esposo, é que compensa chorar ao buscá-lo, e enquanto não o encontramos, mulher, porque choras a quem procuras, é o tesouro pelo qual tudo se vende para o adquirir. Então, minha gente, não existe ouro, não existe prata, não existe nada que seja mais valioso que a sua fé. Lembre-se, Jesus Cristo não foi rico. Jesus Cristo cruzou na terra sem nada e sem nada. Ele foi embora desse mundo, tá, minha gente? Ele nos deixou, claro, a promessa da ressurreição de uma vida nova, abundante, feliz. E se você passar por dificuldades hoje, não perca a sua fé, tá? Confie, porque o Pai vê onde você não vê. O Pai tem olhos onde você não enxerga, tá, minha gente? E se o Pai te coloca em situações para treinar a sua paciência, treinar a sua empatia, treinar a sua fraternidade com o seu irmão, aceite o desafio, né? Porque dali você vai ter frutos, você vai dar frutos, e é isso que Deus espera de você. Quando o Espírito Santo de Deus vem e nos toma, né? Gente, o Espírito vem e nos dá os dons, e Deus espera que esses dons deem frutos. Então, se você até hoje não foi uma pessoa grata, uma pessoa não grata, que eu digo, tá? Que tem tudo, mas não faz nada, você vai ter consequências na sua vida. Porque Jesus já deu a palavra dele, né? Que a vida é eterna. Então, o que você está esperando para se apropriar, né, das suas responsabilidades? O que você faz? O que você está fazendo? Né, do que Jesus ensinou? Será que você todo dia... Porque não adianta você querer fazer 1000 coisas pro lado de fora, para fora, se você não faz por você mesmo, você não muda essa sua mente, que julga os outros, que julga pela aparência, tá? Você não vai lá e dá a sua palavra de consolo, uma atenção, um ouvido fraterno. Se você não tem capacidade nem de fazer isso, você quer fazer coisas maiores, não dá, minha gente. É um passo de cada vez. Então reflita um pouco sobre isso. Você tem estudado? Você tem entendido o Evangelho? Ou você só tem lido ou escutado e deixado tocar na televisão, no Spotify, alguma coisa para você não se sentir com a consciência pesada? Deus só aceita sacrifícios, minha gente, que vem do coração, tá? O sacrifício ele já foi excluído, tá? No Velho Testamento, Novo Testamento, Jesus foi o sacrifício perfeito, tá? Você não precisa mais se sacrificar, a não ser que o seu sacrifício seja por amor verdadeiro. É só assim que Jesus aceita sacrifícios, senão ele não aceita, né? Então, minha gente, essa é a palavra de hoje. Espero que tenha sido de uma boa reflexão e que traga bons frutos para você. Shalom, a paz esteja contigo.